Lembrando a você que está participando aí do 2º Seminário de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas, edição virtual. Tá? Você, neste momento, está acompanhando o painel Política de Drogas em Tempos de Coronavírus. Tá? A gente pede que você compartilhe o link para chegar a mais pessoas. Pode mandar suas dúvidas aqui para unidospelavida@cidadania.gov.br. Tá? Nós já tivemos aqui a participação do Luiz Roberto Bediora, secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Elvis Seco, coordenador-geral de repressão a drogas e armas de facção criminosas da Polícia Federal, Adalberto Calmon, que acabou de falar conosco, né? E agora nós vamos chamar para fazer uso da palavra também, participar conosco aí, o Luiz Fernando Calduro, diretor de grupos da Federação de Amor Exigente. Eu queria ver aqui, a transmissão está ok aí para vocês? Sim? Transmissão está ok? Sim, ouvindo você bem. Aqui está ok. Para mim também. Pode dar continuidade. Ok, então, Luiz Fernando Calduro, diretor de grupos da Federação de Amor Exigente, agora com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos os participantes. Gostaria de saudar em especial o Dr. Quirino, que está responsável pela Senapred e que nos fez o convite para participarmos desta mesa redonda, o Dr. Luiz Roberto, o Dr. Ronaldo Laranjeira, Dr. Elvis, Dr. Adalberto e cada um de vocês que está nos assistindo neste momento. Ao ouvir cada um dos palestrantes até agora, o meu coração foi definindo aquilo que eu deveria falar. Vim com um pensamento, mas fui percebendo a importância daquilo que cada um dos palestrantes nos trouxe e percebi que a família, o dependente químico, estão lá no ponto de encontro, no ponto final de todo o processo de produção e comercialização das drogas. E como é importante que o dependente químico e seus familiares possam obter essas informações para que, uma vez apoiados por um grupo de apoio, consigam entender o que está acontecendo com eles e de que maneira poderão fazer as mudanças dos seus comportamentos. Eu sou voluntário do Amor Exigente, um grupo de auto e mútua ajuda que está no Brasil desde 1984, vindo dos Estados Unidos pelas mãos de Padre Haroldo Ram, um dos principais empreendedores de tratamento em comunidades terapêuticas através da Fazenda do Senhor Jesus em Campinas, onde Padre Haroldo percebeu que não bastaria que apenas o dependente químico obtivesse tratamento, mas sim a família do dependente químico também buscasse tratamento para um comportamento inadequado, facilitador, que foi chamado de codependência. Então, desde esta época, há 36 anos no Brasil, o Amor Exigente vem atendendo as famílias dos dependentes químicos, apoiando-as e levando informação a elas. O Dr. Ronaldo Laranjeira esteve em inúmeros congressos de Amor Exigente, nos trazendo conhecimentos importantes a respeito da dependência química, a respeito de tratamentos de dependência química. A SENAD também esteve presente em praticamente todos os nossos congressos, nos falando sobre políticas sobre drogas. E cada uma
destas instituições, cada um destes profissionais, pôde realmente fazer a diferença na vida das famílias que frequentam o amor exigente. Eu gostaria de dizer que são impressionantes os números que o Dr. Elvis nos colocou a respeito da quantidade de drogas apreendida e da quantidade de drogas fabricadas e circulantes no mundo. O amor exigente tem consciência disso e, em todos os seus congressos, emite uma carta aonde reafirma a sua posição absolutamente contrária à descriminalização, legalização das drogas e, apesar de tudo isso, tem consciência de que nós precisamos atuar junto ao dependente químico e aos familiares dos dependentes químicos, porque a pior de todas as drogas é a droga do comportamento. E o amor exigente tem este foco, buscar que dependentes químicos e codependentes familiares façam mudanças de comportamento, mesmo que isto determine crises, porque são através destas crises e destas mudanças de comportamento que vai haver a recuperação da doença da dependência química e da codependência. Amor exigente tem 12 princípios básicos comportamentais, aonde, nos primeiros princípios, convida cada um dos seus participantes a buscar um autoconhecimento, a buscar informação, a responder às perguntas: quem sou eu? Onde estou? E aumentar a autoestima, porque o dependente químico e o codependente estão com a autoestima muito rebaixada. Costumamos até dizer no amor exigente que as pessoas que chegam até o nosso programa, elas estão exigentes sem o i da palavra. Elas se tornam ex-gente. Então, o amor exigente busca recuperar a autoestima de cada um dos seus participantes para que eles possam ser encorajados e fortalecidos a tomar as atitudes que precisam tomar para que não continuem no mesmo comportamento, para que haja mudanças, e mudanças essas positivas, rumo à recuperação, rumo a um novo momento de vida. O amor exigente tem uma enorme preocupação com tudo aquilo que diz respeito a políticas sobre drogas, porque temos consciência que as famílias são extremamente afetadas com cada traficante, com cada boca de fumo que existe em cada bairro. Porém, precisamos conscientizar-nos de que nós, como participantes deste processo, precisamos trabalhar contra a doença do mau comportamento. O que é a doença do mau comportamento, senão cada um de nós esquecer-se de que a dependência química é uma doença, a doença da compulsão que precisa de tratamento. Como é importante cada um de nós se conscientizar que nós, como codependentes, precisamos fazer o tratamento da nossa família, no sentido de que ela não mais seja facilitadora, que ela não mais seja manipuladora, nem seja manipulada. Comportamentos difíceis que sozinhos não conseguimos fazer as mudanças. Costumamos dizer no amor exigente que sozinhos estamos perdidos e em comunidade encontramos a nossa força. Como as famílias precisam do apoio de um grupo. Há realmente uma lacuna, como disse o Adalberto, houve uma lacuna enorme durante muitos anos, onde os grupos de apoio, as comunidades terapêuticas, lutavam
sozinhas contra esta doença terrível e contra este comportamento complicado. Mas graças ao apoio de pessoas tão importantes como estas que estão aqui hoje falando para vocês, nós hoje percebemos que esta lacuna está cada vez menor e que nós estamos sendo cada vez mais apoiados como grupo de apoio e como familiares. Eu estou aqui, quando a Débora pediu que eu enviasse um breve currículo, eu disse assim, eu sou o Luiz Fernando, voluntário de Amor Exigente. Ela falou, mas tem que falar mais alguma coisa? Mas eu disse, não, é como voluntário de Amor Exigente que eu gostaria de me apresentar. Porque eu conheci esse programa há 18 anos atrás, quando 3 dos meus 4 filhos se envolveram com drogas e eu não sabia como lidar com isto. Eu não tinha a menor informação, eu não tinha conhecimento a respeito da droga, não tinha conhecimento a respeito de tratamento de droga e de comportamentos. Eu era um pai facilitador, eu era um pai que não assumia a minha autoridade de pai para colocar limites. Por isso que, quando a Senapred nos fala da importância da prevenção, eu fico encantado. Porque eu volto aos meus 18 anos atrás, volto a 18 anos atrás, e fico pensando como teria sido maravilhoso, extraordinário, se eu tivesse conhecido um programa como o Amor Exigente, que me trouxesse informações e que me reposicionasse como educador, como pai, no sentido de colocar limites, no sentido de estabelecer regras e no sentido de levar informações para os meus filhos. Como eu passei pela minha adolescência e juventude sem fazer experimentação de drogas, isso não fazia parte do meu repertório e eu nunca imaginei que os meus filhos pudessem vir a ter um comprometimento. Então, eu vejo hoje que a prevenção é o grande caminho que os grupos de apoio e também a Senapred precisa estar presente e estar incentivando para que as novas famílias que estão se formando, para que os pais que estão começando a educar os seus filhos pequenos possam entender como lidar com esta situação terrível. Possam estabelecer fatores de proteção dentro de sua família, levando informação aos seus filhos e obtendo informações. Fatores de proteção que estabeleçam limites para que os seus filhos não fiquem soltos na rua até altas horas, em bailes complicados, em festas aonde nós sabemos que as drogas estarão presentes, em especial, como dizia Padre Haroldo Hahn, nosso fundador, a pior de todas as drogas, o álcool. Então, estes fatores de proteção que tornam as famílias mais funcionais, e uma família funcional é uma família onde há diálogo, porém, onde há também regras claras e consequências se as regras não forem cumpridas, aonde os papéis são definidos com muita clareza, o papel do pai e da mãe como como pessoas que mantêm a família, e os filhos como pessoas que estão ali para receber educação, carinho e, em especial, limites. Fico, de fato, muito impressionado de perceber os números que foram citados aqui. Mas o Amor Exigente não é um grupo de falação, é um grupo de ação, e estes grupos de Amor Exigente são grupos de esperança. Então, eu preciso deixar uma mensagem de esperança para todos aqueles que nos assistem e que estão realmente, como eu, impressionados com tudo aquilo que foi dito até agora.
há uma grande chance de nós vencermos esta luta. Há uma grande chance de, unidos pela vida, como diz o lema desta semana nacional, e que está sendo estabelecida e trabalhada por estas webinars que estão sendo feitas pela Senapred, como é importante que cada um de nós tenha a esperança de que nós vamos sair dessa, que nós vamos vencer este processo todo através das mudanças dos nossos comportamentos e dos grupos que possam apoiar. Não fique sozinho jamais. Se você conhece alguém que está enfrentando um problema de drogas ou de maus comportamentos na sua família, ou se você pode estar passando por este momento agora, busque o Amor Exigente, busque outros grupos de apoio, busque profissionais da área de saúde, mas não permita que as coisas fiquem sozinhas como estão, porque não vão melhorar. Para ser fiel ao tema de hoje, que é esta questão da dependência química e do tratamento de dependência química, durante a pandemia, nesta época em que nós estamos vivendo um isolamento social por causa do Covid-19, eu gostaria de contar-lhes as ações que o Amor Exigente tem feito durante este período de pandemia. Os grupos são presenciais, sempre foram nestes 36 anos. Porém, a partir de março, nós precisamos suspender estas reuniões semanais de 2 horas que o Amor Exigente faz, e aí, timidamente, passamos a fazer estas reuniões via internet. E o processo foi crescendo, e mesmo os grupos que, num primeiro momento, ficaram inseguros de usar estas ferramentas da internet para fazer as reuniões, eles foram vencendo, porque também foram percebendo que estavam sozinhos e que não iam conseguir continuar sozinhos por tanto tempo. Não sabíamos no início por quanto tempo tudo isso ia durar. E hoje é uma realidade no Amor Exigente as reuniões virtuais online. Diria até que um verdadeiro sucesso, e diria até que o Amor Exigente fez do limão uma limonada, quando incentivou que os seus participantes entrassem nas reuniões online. A Federação de Amor Exigente, ela congrega muitos grupos, centenas de grupos esparramados pelo Brasil inteiro, e ela tem 4 encontros semanais nacionais que nós pretendemos que permaneçam após a pandemia como grupos virtuais, independente dos grupos presenciais que nós desejamos que em breve sejam reabertos, que estes grupos, então, 4 grupos nacionais, continuem fazendo o atendimento, em especial àquelas pessoas que moram em alguma cidade onde o Amor Exigente ainda não tem grupo. E que também possam, então, via internet, ser atendidas, ser ouvidas, importantes, e sair com uma meta, porque o Amor Exigente é trabalho, é ação, para que possam mudar os seus comportamentos. E aí, doutor Quirino, estas pessoas que vão continuar frequentando os grupos virtuais, poderem ser voluntários em potencial para abrir grupos nas cidades aonde nós ainda não chegamos. Então, gostaria, sim, de deixar uma mensagem de esperança. Uma mensagem, nesta semana, que sabiamente traz este assunto à tona. Na prevenção, antes que coisas ruins aconteçam, que as jovens famílias possam obter apoio e obter informações a respeito de fatores de risco e fatores de proteção. As famílias onde o problema já está instalado, como agir em relação à dependência química e a esta questão da pandemia. Estamos verificando
nos nossos grupos de cônjuges que atendem esposas e esposos de dependentes químicos, mas na grande maioria mulheres de dependentes químicos, como aumentou o número de agressões domésticas, violência doméstica. Estamos verificando nos grupos de pais, quantos pais que já estão na maioridade, portanto, nos grupos de risco para esta doença Covid-19, quantas dessas famílias e quantos destes pais estão sendo colocados em risco pelos seus filhos dependentes químicos que saem à rua para comprar, para usar drogas e depois voltam para casa e acabam fazendo a contaminação de seus familiares. Então, estas famílias precisam, de fato, ter esperança e ter alguém que as apoie para que saibam como lidar com isso. Como lidar com alguém que está agredindo você dentro de casa? Como lidar com alguém que está saindo de casa para pôr você em risco? O amor exigente não advoga que as cônjuges se separem dos seus maridos ou que os pais coloquem os seus filhos para fora de casa. Ao contrário, nós desejamos que a família permaneça unida, mas ela precisa saber, cada participante precisa saber que precisa, com clareza, colocar proteção em si mesmo, proteção no seu redor, naqueles que precisam mais, e que também precisam dar limite àqueles que estão com um mau comportamento, com um comportamento abusivo de drogas e demais situações complicadas. Então, mais uma vez, agradecendo a todos vocês para participar deste encontro. Me convidaram a Federação de Amor Exigente, em especial na figura do nosso presidente, Miguel Tortorelli, que é um outro voluntário extraordinário, que dedica e dá a sua vida pelo amor exigente, como cada um de nós, voluntários de amor exigente, o faz, e temos consciência que somos formiguinhas neste processo todo, mas estamos lá no final do processo, dando e recebendo o apoio de cada pessoa que se aproxima do nosso amor exigente. Então, lembrando que a espiritualidade pluralista faz parte de um dos pilares de sustentação do nosso programa, e eu, particularmente, não creio em recuperação de dependência química e de codependência sem que haja um aumento ou um processo de espiritualidade de cada um dos seus membros, dos membros das famílias, de cada uma das pessoas que está envolvida com este processo todo. Mais uma vez, então, gratidão. O Amor Exigente é profundamente grato por este momento de atenção que recebeu de cada um de vocês. Obrigado.